Quantas vezes você já recebeu uma cliente que foi fazer micropigmentação de sobrancelhas e acabou falando sobre os lábios, incomodada, achando que precisa de um preenchimento labial, quando na verdade, na maioria das vezes, ela só precisava de mais cor e definição nesse contorno? E quantas vezes os profissionais da área de micropigmentação perdem a oportunidade de ganhar mais dinheiro porque não sabem e não entendem profundamente sobre a micropigmentação labial? Bem-vindos ao canal Universo Thalita Valente. Aqui você vai encontrar conteúdos com ciência, indústria, mercado, técnica, tecnologia e estética interativa. E antes de começarmos o nosso conteúdo sobre micropigmentação labial, não se esquece, se você ainda não segue, se inscreve aqui para que você não perca nenhum conteúdo. E aproveita para passar também, caso você não seja profissional da área, para um amigo seu que é micropigmentador ou que tenha interesse sobre esse conteúdo também, compartilha com ele. Hoje eu quero falar sobre um dos procedimentos mais transformadores da área da estética, mas eu não vou falar só sobre técnica, eu quero falar sobre percepção estética, a micropigmentação labial. E é importante a gente colocar esse conteúdo aqui porque muitos profissionais deixam de lado para aprender essa técnica e executá-la, achando que é algo que não chama tanto atenção, que não faz tanta diferença ali dentro da estética da sua cliente, quando na verdade vai muito além de apenas colorir os lábios. E mais importante ainda, quando você entende mais profundo sobre a micropigmentação labial, e mais importante ainda, quando você entende profundamente desse procedimento que é a micropigmentação labial, permite que você faça indicações mais assertivas para sua cliente. Os lábios têm um papel extremamente importante na beleza facial, porque afinal de contas, eles fazem parte de toda uma comunicação do rosto, a transmissão da sensualidade, da beleza feminina. E com o passar dos anos, é muito natural ocorrer alguns fatores, como a perda natural da pigmentação dos lábios, a diminuição do volume e assim a perca do contorno, o aspecto vai ficando mais pálido, consequentemente a redução nesse contraste facial. Quando chega nessa fase da vida, muitas mulheres têm uma percepção de um rosto mais cansado, sem vida, sem feminilidade. E aí, por falta de conhecimento tanto da cliente quanto do próprio profissional que a atende, geralmente fazendo a micropigmentação das sobrancelhas, elas chegam ali conversando com o profissional e achando que precisam apenas de um preenchimento labial. Mas na realidade, na maioria das vezes, o principal fator que falta ali é cor. E quando a gente consegue devolver essa cor que vai se perdendo ao longo da vida, a gente consegue voltar a ter toda essa questão de vivacidade para o rosto dela, feminilidade. E é por isso que essa é uma informação extremamente importante para o profissional da micropigmentação e estética em geral, que envolve o fator de preenchimento e micropigmentação. Porque muitos clientes não sabem identificar a real necessidade para essa transformação benéfica no rosto dele. E então cabe ao profissional conduzir essa avaliação. Além de uma questão estética, existe um outro fator tão importante quanto no dia a dia da cliente para isso: a praticidade. A mulher moderna, ela gosta de otimizar o seu tempo, ela gosta de sair ali se sentindo sempre bonita, sempre com aspecto maquiada, corada. Ela também quer otimizar o seu tempo nessa questão de ou eu vou perder meu tempo me maquiando, ou me maquiei já perdendo esse tempo e depois eu acabo tendo que retocar isso durante o dia. Então a micropigmentação, ela traz também essa questão de otimização de tempo para ela nesse tempo muito corrido do dia a dia. É importante entender que a micropigmentação não substitui o preenchimento e o preenchimento labial não substitui a micropigmentação. São procedimentos completamente diferentes e entregam propostas diferentes. E vai do profissional explicar isso para paciente que na maioria das vezes não sabe essa diferença. Então a micropigmentação, ela vai trazer simplesmente fator cor. Então quando nós entregamos cor, nós vamos colorir os lábios, trazer de volta o contorno naquele lábio e assim mais vitalidade. Ponto. Já o preenchimento labial, ele vai simplesmente trazer volume. Então ele pode trazer um contorno, mas não relacionado à cor, mas só também a desenho
daquele volume que está sendo aplicado. Então, se eu tenho um lábio que está pálido, mas é um lábio carnudo, então o ideal seria a micropigmentação. Se eu tenho um lábio que ele tem cor, mas ele é muito fininho, o ideal é o preenchimento. Se eu tenho um lábio que é fino, está sem contorno e pálido, os dois procedimentos juntos são uma excelente dupla para serem trabalhados. A verdade é que uma profissional madura não escolhe a técnica baseada só no gosto dela, pessoal, e sim na necessidade particular e individual de cada paciente. Personalizar um trabalho é, no mínimo, uma obrigação do profissional. Afinal de contas, gosto, cada um tem o seu, mas isso não quer dizer que você precisa fazer um copia e cola. Afinal de contas, cada cliente tem um rosto diferente, uma necessidade diferente. Então, a micropigmentação labial hoje pode ser dividida em 3 grupos. Tecnicamente falando, é importante explicar para a cliente que isso se muda apenas na quantidade de pigmento, na quantidade de camadas que vai ser aplicado no lábio dela. Não envolve profundidade diferente, tipo de pigmento diferente. O mesmo tom de vermelho pode ser usado para esses 3 tipos de estilo de micropigmentação. Então, o primeiro deles, que é o mais sutil, é a revitalização labial. Lembrando que os nomes que eu vou falar, muitas vezes é só mais o marketing de cada profissional, tá? Então, eu vou falar de forma geral, que a gente tem uma técnica que é apenas para um lábio pálido ter um efeito de boca, só, boca corada, sem parecer que é batom. Aqui nós chamamos de revitalização labial. A revitalização é uma camadinha translúcida de pigmento. Então isso não vai depender da cor do pigmento. Eu posso fazer com qualquer cor, um rosinha, um avermelhado, um salmão, mas é a camada mais translúcida. Então isso vai trazer apenas um efeito de projeção do lábio em cor, ou seja, só aquele efeito de boca de neném mais coradinho. A segunda opção de procedimento do grupo é a técnica onde tem um pouquinho mais de camada de pigmentação no lábio. Aqui a gente chama de efeito lip tint, que é para lembrar realmente aquele batomzinho lip tint, onde não é tanta intensidade de batom, mas é algo que já traz um efeito de maquiagem mais suave, né? Ainda um pouquinho mais corado. Já parece que é um efeito de maquiagem, mas de uma forma mais discreta. Isso já é indicado para quem é uma pessoa que quer uma micropigmentação labial mais básica, que tenha cor, que apareça essa vitalidade, mas que sim fique bom tanto se ela usa maquiagem ou não no seu dia a dia. Já o terceiro do grupo é o efeito batom que nós falamos, que é onde você coloca o máximo de pigmento no lábio. Então, o máximo de camadas ali no lábio e vai ficar mais chamativo, mais efeito de batom mesmo. Também, independente do tipo de cor que você escolha, o que vai interferir é na quantidade que esse pigmento vai entrar. Então, isso já é um efeito mais chamativo, que tem mais percepção de empoderamento, né? Então, mais voltado para mulheres que se maquiam diariamente, e isso complementa a maquiagem do dia a dia. De qualquer forma, os 3 procedimentos são muito práticos nessa questão de otimização de tempo, tanto para a mulher que não sai para se maquiar no dia a dia, que fica em casa e só vai levar os filhos na escola, só sai para um jantar com o esposo, quanto uma mulher empresária, uma mulher que trabalha todo dia ali maquiada, porque de qualquer forma a gente detesta passar um batom e ficar só com aquele contorno. Então a praticidade vai estar nas 3 técnicas, mantendo o lábio íntegro e uniforme. Essa explicação que eu estou dando para vocês, que não tem conhecimento da micropigmentação labial, é muito importante passar para o cliente, para que ele tenha certeza de qual técnica ele vai se adaptar. Quanto mais clareza, melhor, porque a micropigmentação labial tem uma grande durabilidade e até a remoção a laser no lábio é mais complexa, mais lenta. Então é importante sempre a gente começar com menos, né, e depois ir aplicando mais cores, mais intensidades, do que colocar demais e depois não tem como regredir só na remoção a laser. Antes de escolher qualquer técnica, o profissional precisa avaliar o tipo
de cliente que está pedindo esse procedimento. Então, a personalidade dela, a rotina, o estilo de vida, a preferência estética e aí também a expectativa de como vai ficar esse lábio, pouco, muito pigmento, porque na verdade não existe técnica melhor, existe a técnica mais adequada para cada perfil de cliente. E aí depois de tudo isso, eu digo para você que a micropigmentação ela não é apenas uma aplicação de cor, ela é uma ferramenta poderosa de harmonização facial. Muitas vezes a gente coloca já a harmonização voltada só aos injetáveis e não, tudo que você faz uma transformação a benefício do seu cliente também é uma harmonia para o rosto dele. Então sim, a micropigmentação entra dentro da harmonização facial. E dentro dessa harmonização facial, ela vai entregar de novo a devolução da autoestima dela, a feminilidade que muitas vezes ela se perdeu, a sensualidade que muitas mulheres não falam por vergonha que elas querem entregar isso, né, tendo a micropigmentação, mas praticamente todas querem isso dentro de si de forma discreta ou não. A praticidade e a beleza natural. E quando a profissional entende isso e passa a entregar o procedimento assertivo para sua cliente, ela deixa de entregar procedimentos. Ela acaba entregando soluções para sua paciente. E se você gostou desse conteúdo, já se inscreve no canal e deixe seu like. Aproveita e compartilhe esse vídeo com suas amigas também da estética. Muito obrigada por estar comigo mais uma vez nesse vídeo e eu te espero no próximo. Um beijo e até breve.